Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Videozinho um pouco atrasado. Hoje é 28 de setembro de 2025. Esse vídeo aqui é voltado para o resultado da sexta-feira, que foi no dia 26. E aí tá saindo um pouco atrasado porque como eu falei no vídeo anterior, eu queria fazer algumas observações sobre a quinta-feira, que foi o dia que eu tomei o stop loss cheio. Quando eu digo cheio, é no limite da mesa. E assim, isso foge totalmente ao que eu me propus a fazer, certo? E venho aqui para cumprir, mais para cumprir com a minha palavra de que eu ia fazer sempre o possível para ser o mais correto, o mais transparente. E na quinta-feira eu não sei bem dizer o que foi que aconteceu. Não foi só assim, não foi aquela coisa só da ansiedade, entende? Foi uma pressa e uma preocupação, um pensamento porque eu tinha tomado loss no dia anterior e aí eu tenho que recuperar e aí eu tô perto de passar na mesa e quero fazer logo o resultado. E como a gente bem sabe, a pressa é sempre inimiga da perfeição, porque eu fiz a análise de pré-mercado, eh, vi a probabilidade do que o preço poderia fazer para cair, só que as operações que eu fiz foram todas numa antecipação por pressa. E até não sei se eu cheguei a comentar isso, que esse vídeo eu iria falar tanto um pouco do psicológico como do operacional, né? E assim, esse vídeo está saindo demorado porque eu fiquei muito mal na quinta-feira, fiquei muito mal, é o tipo da coisa que assim, a gente não se recupera muito rapidamente, entende? Muito provavelmente o restante do dia todo é bem difícil, e aí ainda mais que que eu tenho um propósito, né, que eu me comprometi fazendo esses vídeos aqui, que eu me comprometi a mostrar a realidade, eu estou mostrando a realidade, né? Só que como já venho falando desde o primeiro vídeo, eu não quero mostrar coisa errada, não quero mostrar comportamentos errados, porque os comportamentos errados são os que nos afastam do propósito, entende? Então, assim, seguir o gerenciamento, seguir um plano, obedecer aquilo, isso é que nos aproxima. Não é só acertar ou errar, entende? Tem uma parte ali, uma peça que a gente depende da técnica, se a gente tem uma técnica boa ou não, uma técnica que tem uma estatística boa de resultado. Mas para que isso se comprove, para que isso dê resultado, eu preciso respeitar as regras e uma delas é o gerenciamento. E acabei fazendo 3 operações, uma mais apressada do que a outra. As duas primeiras assim foram terríveis porque foi na mesma região e no vídeo não aparece o áudio, mas eu estava até conversando com um amigo meu dizendo, rapaz, as médias estão aí em cima e tudo mais, eu não queria operar na cara da média e acabei fazendo isso. Fazendo isso, eu ainda falo para ele assim, olha, se a gente vai operar contra a média, o ideal é que a gente espere o preço se afastar e tudo mais, entende? E é por isso que eu falei que eu vou também falar sobre operacional e já estou começando a falar sobre isso, entende? E aí eu vou aqui pro gráfico, vou comentar sobre quinta-feira e vou mostrar o resultado também de sexta-feira, tá? É... Deixa eu ajeitar aqui, só um instante, pessoal. Prontinho. Vou fazer uma coisa primeiro, ó. Vou aumentar aqui o tempo gráfico para facilitar uma coisa que eu gosto muito de fazer para estudar minhas operações.
Esse aqui foi o resultado da semana passada. Vamos aqui para quinta-feira. Buscar o resultado de quinta-feira, dia 25, certinho. Então vamos lá. Eu gosto de pegar aqui e marcar onde foi a minha operação, certinho. Eu vou afastar esse aqui. Não estou escondendo, é porque é só para facilitar. Mas no vídeo de quinta-feira tem tem lá as operações que fiz. Foram 3 vendas. E aí eu já coloco aqui as setinhas. E agora eu vou só colocar elas no lugar correto. Continuando aqui. Tive que resolver umas coisinhas ali fora. Ó. Resultado do dia da quinta-feira, dia 25. Tá aqui as 3 operações que eu fiz. Stop cheio. Deixa eu ver aqui, vou afastar para poder colocar aqui as operações mais fáceis. A primeira operação que eu fiz foi às 9h06. Eu gosto de colocar isso no valor. Eu fiz uma venda no valor de 148.245. Já ficou lá a setinha. Vou configurar a outra seta. A operação foi às 9h12 no 148.275. E a última operação foi às 9h18 no 148.420. Pronto, coloquei aqui. E tá aqui, ó, a posição em que eu fiz as minhas operações na quinta-feira. Eu acreditava num movimento de baixa. Eu estava com essa FIBO aqui, a FIBO de venda, certo? E aí topou aqui no 38, eu fiz uma vendinha e tudo mais. Só que eu tava olhando um minuto, tá? E aí fiz essa vendinha após esse candle aqui para baixo, entregou aqui uma força e tudo mais. O problema que eu até falei foi justamente aqui, ó. Pelo 1 minuto, as médias estavam assim. Só que nos 5 minutos, olha onde a 9 dos 5 minutos estava. A 21 aqui embaixo, ó, onde o preço fez a mínima do dia e jogou para cima. E olha só, a minha chateação maior, justamente essa daqui, de ter descumprido com as regras do meu operacional, ó. Veja que eu fiz 2 vendas, uma aqui e a outra aqui, ó, na cara da média. Ó, a média aqui passando flat, ó. A média aqui embaixo do preço. E aí vendi aqui por pressa. Por pressa. E aí vamos lá. Essa outra vendinha que eu fiz aqui, essa daqui eu não vejo ela como 100% errada. Porque tinha esse rompimento aqui no 50%. E aí deixou esse candle, eu vendi na mínima dele. Só que tem uma regrinha, um filtrozinho pelo 1 minuto, né? Que eu deveria ter seguido. Só que a minha pressa estava muito grande. Eu estava muito apressado para querer entrar logo. E aí, tudo bem. Se eu tivesse entrado aqui, né, assumindo risco, porque o stop estava pequeno e tudo mais, poderia ter tomado esse stop aqui. Tomei um stop. Estaria dentro do gerenciamento, né? Se eu não tivesse feito essas 2 operações aqui antes. Quando chegasse bem aqui, ó, que o preço rompe, ó, rompe o 61, e aí antes de chegar aqui, ó, no 7640 ele fraqueja, deixa esse candlezinho aqui, eu teria vendido aqui com tranquilidade.
E olha só o que o preço fez. Mais de 1.000 pontos para baixo. E aqui eu teria limpado o stop que eu tomei e teria finalizado a mesa com aprovação. Entende? Então, assim, por conta de uma pressa, um desespero, não respeitar o operacional, me fez perder essa oportunidade. Entende? Uma pressa que sempre vai sempre contra tudo que a gente estuda, entende? E aí isso daí foi o que aconteceu na quinta-feira. Foi muito difícil se levantar e tudo mais, seguir em frente. Me preparei, estudei, revisei. Quando foi na sexta-feira, eu peguei, eu fiz 2 operações na sexta-feira. Vou mostrar aqui o resultado. Aproveitando aqui. Sexta-feira foi 26, tá? Ok. Fiz 2 operações, ó. Um stopzinho de 95 pontos e na segunda operação peguei 170. E aí vou fazer a mesma coisa. Ó, eu fiz 2 compras. A primeira compra era 9,7, tá? Vou ajustar aqui para ficar no localzinho certo. 9,7. Uma compra no 146, 110. E aí, tomei esse stopzinho de 95 pontos. Fiz uma segunda compra às 9h09 no 146, 0,75. Vamos lá, pessoal, voltando aqui. Tive que ir ali ajeitar minha neném que tava chamando. Fiz a segunda compra aqui, certo? E aqui nesse cenário, vamos voltar aqui, tempo maior. Eu tinha outras marcações, tudo mais, só que basicamente eu tava aqui com essa marcação desse fundinho aqui, certo? Tinha uma FIBO aqui, tinha um 7640 passando bem aqui em cima. Tinha um 50% um pouco mais abaixo, numa FIBO maior, que foi justamente onde ele veio aqui, ó. Calmou, que ele veio aqui tocar. Aí eu olhando para 1 minuto, peguei. Quando ele fechou esse candlezinho aqui, ó, eu peguei e fiz uma compra aqui onde está a setinha verde, certo? Coloquei o stop na mínima dele e deixei. E aí mais uma vez eu tava com aquela sensação, ó, porque assim, aqui é um fundinho, tá? E aí o que acontece? Quando o preço vem, uma das maiores probabilidades de acontecer, tá? Ele rompe fundo. O melhor cenário, ó, ele vem, faz esse rompimentinho aqui, né? Esse rompimento aqui. O melhor cenário não é eu entrar nessa primeira barra, tá? Porque pode ser uma barra de pullback, que dele vir aqui, sentir e continuar caindo, certo? E aí, fiquei com essa sensação, só que o stop tava dentro do gerenciamento, tava um stop pequeno, me estopou. Quando ele fechou esse candlezinho aqui, fechou esse aqui, ó, que é um candlezinho de dúvida, e aí no 2 minutos eu tinha esse gatilhozinho aqui, ó, eu tinha um fechamento desse candlezinho gatilho, eu fiz a compra e aproveitei. O problema... Oi, meu amor. Oi. Voltando aqui mais uma vez, tentativa número 5.670. Então vamos lá. Tava falando aqui, né, dessa região.
E aí, voltando aqui para 1 minuto, falando aqui ainda dessa comprinha, fiquei ainda com essa sensação de risco por conta desse fundinho. Então, é, só 1 minutinho aqui. Então é o seguinte, por quê? Porque esse candlezinho podia ser só um pullback para cair. Porque o ideal, após um rompimento, é eu esperar uma falha aqui embaixo, ó, para pegar aqui a favor da compra, né? E nesse primeiro candlezinho aqui já é muito arriscado. E aí tomei esse stop. Quando esse candlezinho fechou, ó, um candlezinho de indecisão, eu peguei, fiz essa entradinha aqui no rompimento da máxima dele, deixei o stop aqui embaixo. Quando 2 minutos fechou, ele fechou um gatilhozinho, que seria um ponto de entrada. E aí eu fui tentando carregar. O problema é aquela coisa do psicológico após um stop. Porque vejam, ó, tomei o stop de 95 na primeira operação. Essa segunda aqui, ele chegou a me pagar muito mais. Só que o que foi que eu fiz? Digamos que aqui é o meu stop, né? Quando ele andou aqui 100 pontinhos, aí eu comecei, ó, a arrastar o stop por baixo, protegendo. Aqui eu tava visualizando aqui, ó, lá atrás, lá de trás, tem essa regiãozinha aqui de lateralidade. Eu cheguei a colocar a minha parcial de 5 pontos aqui por cima, ó, bem aqui por cima, que dava 430 pontos. Só que o psicológico ainda, lembrando do stop do dia anterior, não me deixou carregar isso tranquilamente, entende? E ó, e vejam que aqui foi onde ele fez o primeiro fundinho e aí depois rompeu o topinho e tudo mais. Aí a partir desse momento que há o rompimento do topo, deixa um fundinho e aí rompe o topo, aí é que eu poderia arrastar meu stop para cá. Só que eu fui segurando ele aqui, ó, fui arrastando, 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 porque eu já tava assim, não quero pegar stop, não posso pegar outro stop, e tudo mais. Então, fui muito cauteloso, medroso, não respeitando a condução técnica do operacional e acabou que ele me estopou aqui e o preço foi, ó, perfeitamente, ó, onde era o alvo da minha parcial. Aí por que que o meu alvo era aqui, ó? Porque eu tinha toda essa região aqui de, eita, eu tinha toda essa região aqui, ó, de lateralidade, ó. Entende? E aí, beleza. Ah, mas ele tiraria aqui. Sim. Só que após ele pegar essa parcial bem aqui, eu iria estar conduzindo muito, muito mais à frente, estaria já protegendo, justamente por ver o preço esticado. Talvez meu stop estaria aqui, ou então após, ó, o que que ele faz aqui, ó? Ele vem, faz essa impulsão, essa correçãozinha aqui, vai de novo. Nesse ponto aqui, eu tranquilamente já colocaria meu stop bem aqui, ó, abaixo desse candlezinho aqui. E aí, à medida que fosse andando, eu iria proteger, sairia com um valor bem maior do que o que eu saí, né? E teria seguido a condução do operacional. Mas, no mais, foi isso. E assim, isso me deixou bem curioso. E como eu falei, eu vou fazer alguns ajustes, vou continuar estudando. Vou fazer uma playlist com replays que eu vou fazer diariamente, fazer no mínimo 2 replays e vou postar os vídeos e tudo mais. Futuramente pretendo fazer vídeos exclusivamente com conteúdo que eu digo assim, conteúdo técnico do operacional, mostrando como é que eu uso e tudo mais, como é a funcionalidade, tá ok? E por hora é isso. Daqui a pouco vou fazer meus estudos para segunda-feira, já deixar o gráfico pronto para segunda-feira. E quem estiver gostando desse conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no canal,
dá uma olhadinha nos outros vídeos, compartilha com quem tem interesse de vencer nesse mercado, certo? Nós estamos juntos aqui nessa luta. E quando eu conseguir finalizar a mesa, no sentido de conseguir a aprovação, eu vou postar o resultado, né? Porque eu tenho fé que eu vou conseguir, e é isso daí. Tá? Vamos tentar crescer sempre juntos. Deixa um comentário legal, segue lá no Instagram, viu? Que a gente tá aqui só mesmo com o intuito de crescer. E crescer junto, porque como eu falei já em vídeos anteriores, essa profissão aqui ela é uma profissão muito solitária. Então, se a gente puder trabalhar junto, da melhor maneira, eu acredito que dá pra gente crescer, dá pra crescer muito bem e muita gente junto, entende? Acho que não tô sabendo me expressar direito, mas acho que a mensagem deu para ser enviada. Um abraço, pessoal, e até a próxima.